Qual deve ser nossa postura em relação ao dízimo hoje? O dízimo é um tema amplamente discutido entre cristãos. Enquanto algumas igrejas o ensinam como uma obrigação, outras enfatizam a generosidade como princípio. Diante disso, qual deve ser nossa postura hoje? No Antigo Testamento, o dízimo era uma ordem para os israelitas e servia para sustentar os levitas, ajudar os pobres e manter o templo. No Novo Testamento, porém, não há uma ordem clara para que os cristãos pratiquem o dízimo da mesma forma. Em vez disso, a ênfase está na generosidade e na doação voluntária. 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Dessa forma, a contribuição financeira para a obra de Deus deve ser feita com gratidão, não por obrigação ou medo. O mais importante não é o valor exato, mas a disposição do coração. Se uma pessoa deseja dar 10% ou mais, isso deve ser feito por amor a Deus e à sua obra, e não por imposição. Além disso, é essencial que o dinheiro seja usado com transparência e para fins que realmente glorifiquem a Deus, como a assistência aos necessitados e o sustento da igreja. Nossa postura, portanto, deve ser de generosidade e responsabilidade. Contribuir é uma forma de demonstrar fé e gratidão, mas sempre com alegria e consciência, lembrando que o mais importante é um coração disposto a servir. O dízimo, obrigação para os israelitas e servia para sustentar os levitas, ajudar os pobres. Algumas igrejas incentivam ofertas especiais para receber curas, soluções de problemas ou até a conquista de bens materiais. O dízimo é um tema que gera debates entre cristãos. Enquanto alguns líderes religiosos o consideram uma prática necessária, outros enxergam a contribuição como um ato voluntário de generosidade. Mas, afinal, qual deve ser a nossa postura em relação ao dízimo nos dias de hoje? No Antigo Testamento, o dízimo era uma obrigação para os israelitas, servindo para sustentar os levitas, ajudar os necessitados e manter o templo. No entanto, com o fim do sacerdócio levítico, muitos questionam se essa prática ainda deve ser seguida da mesma forma. Claro que não, isso só serve para enriquecimento ilícito dos pastores. Agora eu pergunto às ovelhas aí na sua cidade: os pastores têm alguma obra de caridade? A igreja que você frequenta dá o dízimo? Vocês estão vendo Deus aqui na terra agora? Vocês estão dando o dinheiro de vocês aos homens? Com certeza vocês não têm consciência ou não quer ler a Bíblia, porque nenhum desses pastores hoje são da linhagem de Davi ou de Abraão, mas se julgam homens de Deus. Por outro lado, muitas igrejas ensinam que o dízimo continua sendo essencial para o sustento da obra de Deus. Eles argumentam que, assim como os levitas viviam do dízimo, é verdade, os levitas viviam do dízimo, mas eles não ajuntavam, não acumulavam e não ficavam ricos com o dízimo. Pelo contrário, eles tiravam o sustento e distribuía com os órfãos e viúvas, estrangeiro e pessoas em situações de pobreza. Hoje, pastores e missionários usam o versículo de Malaquias 3:10, são frequentemente citados para ter uma vida de privilégio, luxo e riqueza com a desculpa de pregação, quando na verdade eles ajuntam, acumulam para eles, não têm a menor consciência da vida das ovelhas, a qual trabalha para sustentar homens que se diz homens de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui está uma verdade, essa frase minha casa é a casa dos pastores e não o templo, nem as viúvas ou os órfãos ou os estrangeiros ou os pobres e os necessitados. Já no Novo Testamento, está mais na generosidade do que na obrigação. 2 Coríntios 9:7 ensina que cada um deve contribuir conforme propôs no coração, sem tristeza ou imposição, pois Deus ama ao que dá com alegria. Isso sugere que a contribuição deve ser um ato espontâneo, motivado pelo amor e não pelo medo ou obrigação. Diante disso, a questão do dízimo deve ser encarada com equilíbrio. Mais importante do que a porcentagem exata que se doa é o coração com que se contribui. A verdadeira adoração a Deus não está apenas na entrega de bens materiais, mas no compromisso sincero de ajudar na expansão do Evangelho e no socorro aos necessitados. Seja por meio do dízimo ou de ofertas voluntárias, a chave é contribuir com alegria e gratidão, sabendo que tudo o que temos vem de Deus. Já sabendo disso, porque as
Pessoas não se perguntam por que eu tenho que sustentar a vida de luxo de um pastor sendo que eu trabalho para ter o meu sustento segundo está escrito na Bíblia, o homem trabalhará viverá do suor do seu rosto. Agora eu pergunto a vocês que são de alguma religião, deixam um comentário dizendo qual religiões tem uma obra de caridade ativa que cuida de pessoas em situação de necessidade. Eu não tô falando das ovelhas, eu tô falando dos líderes.